Oi pessoal, conforme eu falei no primeiro vídeo, nós vamos fazer os experimentos para entender melhor o que é densidade. Densidade nada mais é o peso dividido pelo volume de qualquer matéria que existe, ok? Então eu fiz da seguinte maneira, eu separei um copo com gelo, água e um copo medidor, que eu vou explicar lá no final o que isso significa, ok? Primeiro experimento, preciso saber qual entre duas misturas, gelo e água, se elas se misturam, ou se o gelo vai ficar lá no fundo, ou se vai ficar lá na superfície. O que você acha que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver se você está correto. Olha pessoal, o que eu percebi? O gelo, ele ficou na superfície. Interessante. Professor, mas o gelo não é feito de água? Não seria interessante que a água, no caso, misturada com gelo, que o gelo ficasse entre o fundo e a superfície? Pessoal, por incrível que pareça, a água, quando ela deixa de ser líquido para se tornar sólida, ela aumenta o seu espaço. Isso vai fazer com que a água no estado sólido, ela seja menos densa que a água em estado líquido, ok? Então, gelo, no caso a água em estado sólido, ela é menos densa que a água em estado líquido. Portanto, quando eu misturo gelo de água com a própria água, a tendência é que o gelo fique na superfície e a água na parte de baixo. Tudo bem em relação a isso? Então vamos lá. Peguei alguns metais, nós chamamos esses metais de moeda, diferentes metais, e vou jogar dentro de um copo com água. O que você acha que vai acontecer com esse metal? Vai para o fundo ou vai ficar na superfície? Nossa, gente, olha que interessante. Olha o quanto o metal é mais denso que a água. Interessante isso, né? Então vamos pensar o seguinte, galera. Então isso aqui praticamente eu já sabia. Professor, como que eu faço para ampliar meu horizonte dentro lá da densidade? Pense o seguinte, quando eu pego duas substâncias diferentes, 1 kg de ferro e 1 kg de isopor, o que eu vou saber identificar? Que 1 kg de isopor vai ocupar muito mais espaço, tá ok? Que 1 kg de ferro. Portanto, quando eu pego duas matérias diferentes, com tamanhos diferentes, aquela que tiver menor tamanho, isso quer dizer o seguinte, que o seu peso, a sua massa, ela está mais concentrada. Portanto, ela vai ser mais pesada do que aquela outra que tem 1 kg, porém ela está distribuída em um espaço maior. É por isso que quando eu pego o metal, eu jogo na água, ele afunda, e quando eu pego o isopor, jogo na água, ele não afunda. Entenderam o conceito? Tudo bem? Então vamos aqui. Professor, eu não sei calcular o volume. Como que eu faço? Geralmente, pessoal, para calcular o volume, eu uso 3 medidas. Nós chamamos de metros cúbicos, centímetros cúbicos. E funciona assim, eu pego sempre 3 medidas. Largura, altura e profundidade. Comprimento, altura ou largura, tá bom? Sempre as 3 medidas. Ó, largura, altura e profundidade. Eu multiplicando essas 3 medidas, eu vou saber o espaço. Professor, não tem um modo mais fácil de saber disso? Sim. Geralmente a mãe tem em casa um copo parecido com esse, alguns são mais sofisticados, tem mais informações. Eu vou na parte lá onde tem mililitros e faço o seguinte, eu coloco uma quantidade de água, por exemplo, 50 ml de água. Aqui eu coloquei 200 ml de água. Se eu jogar uma moeda aqui dentro, o volume da água vai aumentar. Por quê? Porque o metal está junto com essa água. Automaticamente, o que der acima de 200 ml, eu sei que é o espaço que essa moeda está ocupando. Olha que interessante. Já vou saber o espaço que essa moeda ocupa sem precisar fazer aquela continha. Lembrando que tem que aprender a calcular também, ok? Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês. Eu vou fazer algumas pesquisas sobre alguns experimentos sobre densidade para que vocês possam compreender. Vou deixar uma interrogação para vocês. Lembra que eu falei no começo, lá na primeira aula, a questão do navio, que você vai compreender? Então, muito bem. O metal, nós sabemos que o navio de hoje, ele tem uma quantidade de metal enorme, são centenas de toneladas. Professor, por que ele não afunda? Ele é metal. Então, se eu entender como essa densidade está sendo distribuída em cima da água e como ela funciona, e o que tem além do metal ali no navio, eu vou entender melhor, tá ok? Na próxima aula eu vou passar para vocês, ou melhor, eu vou trazer um vídeo
explicando como funciona todo esse mecanismo do navio, ok? Espero que vocês tenham gostado. Boa aula para vocês!